Bom dia, madames. Seja bem-vinda a mais um podcast Empreendedoras. Nessa manhã, convidei uma mulher muito especial, que também vai contar um pouco da história dela, da trajetória dela. Ela se chama Jéssica Rodrigues. Seja muito bem-vinda a mais um podcast Empreendedoras, tá? É uma honra te ter aqui. E, Jéssica, eu já vou começar te perguntando sobre a questão do teu começo, até mesmo, né, para as pessoas de casa que vão estar assistindo depois, conhecer um pouco da tua trajetória. Você poderia contar um pouco do seu começo? Quem é a Jéssica Rodrigues? Então, você já falou, meu nome é Jéssica Rodrigues, eu sou natural do município de Bacuri, localizado no litoral ocidental norte maranhense. Eu sou filha de uma professora e de um mototáxi, então você observa aí que é o empreendedor com uma Sim. servidora pública. Nasci numa situação de muita pobreza, mas com muita vontade de vencer. Então, desde que eu tinha 12 anos, eu já sempre fui muito para frente, para além do lugar onde eu estava. Eu já queria sair daquela bolha, então eu já ia até os correios, pegava aquelas revistas, revendia. Então, eu sempre vendi. Vendia bolos para minha avó, doces que a minha família sempre fez, né? Mas meu sonho era ser juíza de direito, para eu andar com sapato de bico, que inclusive eu estou com um agora. Realizei meu sonho, fiz direito na Universidade Federal do Maranhão. Lá realmente eu quebrei essa vontade e eu queria ser delegada de polícia, né? Então a gente tem vários sonhos durante muito tempo, mas a vida vai nos Sim. levando. E eu me formei em direito e conheci dentro do curso de direito uma professora que era formada. Então eu vivia muito com o pessoal de comunicação. Eu deveria ter feito jornalismo, ter falado bem e tudo. E quando eu decidi ser servidora pública, trabalhei na região eleitoral, trabalhei no Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, que é o IEMA, trabalhei na comarca de Bacuri, que aí foi que os meus olhos abriram para o que eu faço hoje também. Eu sou servidora pública do município de Bacuri, mas hoje eu empreendo na área da comunicação, na palestra e na conferência. E lá dentro do tribunal, eu lembro que um promotor de justiça sempre brincava comigo, dizia assim, Jéssica, eu vou te levar para tu apresentar os meus trabalhos. E eu vi a perícia como um novo ramo para a minha vida. Primeiro porque eu adoro CSI, eu acho muito legal, e eu via que aquela área era muito carente. E hoje eu sou, né, perita grafotécnica. Aí eu saí do tribunal, a gente passa por um tempo, então eu vim para cá para São Luís no ano de 2024 e eu investi nessa área. Então eu me capacitei e hoje, graças a Deus, todos os meses eu tenho muitos processos para resolver no que diz respeito à perícia, porque todos os dias alguém falsifica, né, uma assinatura ou várias assinaturas dentro do processo, mesmo que você tenha hoje as assinaturas digitais, que algumas não são válidas em alguns processos. Então, daí você percebe o quanto que é um ramo gigantesco e que poucas pessoas fazem isso. E a questão da palestra e a questão das conferências é porque eu gosto de falar, né? Eu sempre fui criticada a vida inteira por falar muito na escola. Dizia para minha mãe, ela é extremamente inteligente, mas tem um problema de falar muito. Só que eu entendi isso como um dom e eu Sim, estou usando isso para empreender. é isso mesmo. Aproveitou logo ali, uniu o útil ao agradável, né? E Jéssica, você poderia falar um pouco pra gente o que de fato ali te motivou você a entrar na área, justamente na área da perita ali, pra ser perita? Como eu te falei, né? Eu fui secretária judicial da comarca de Bacuri, então eu via Sim. muitos processos. E dentro do grupo de secretários, a gente sempre estava vendo tem um perito, você conhece um perito? E sempre, tem esse aqui, mas ele não aceitou, e eu fiquei guardando aquilo. Naquele momento eu não podia ser, mas depois que eu saí do tribunal, eu poderia sim. Então eu comecei a pesquisar sobre isso. Aí eu lembro que em 2024, aqui em São Luís, houve um grande congresso sobre perícias criminais e perícias judiciais. E eu fui, e um grande perito, que é famosíssimo, e aí eu fui olhar e fui pesquisar e eu vi que era muito interessante. E eu sempre fui uma mulher que eu gosto do que o povo diz que mulher não pode Não pode fazer. fazer. Aí tu Então vai lá eu e mostra sou que... desse jeito. E aí eu fui fazer isso, fiz um curso, fiz uma pós-graduação e lancei o meu nome, né, aí no mercado para que eu pudesse fazer a perícia grafotécnica, que é interessante demais, porque você vai
você vai ser o analista de processos, principalmente no que diz respeito, não o processo em si, mas a assinatura das pessoas que foram responsáveis por aquele processo. Seja ele o réu, ou seja ele o autor daquele processo. Então, é isso. Ai, que legal. E, Jéssica, como foi o processo ali de aperfeiçoamento na área, né? E aprendizado também? Como eu sou formada em Direito, então eu tenho mais facilidade do que uma pessoa que não é formada em Direito para ler o processo. Então, para eu saber o que é um despacho, para eu saber o que é uma sentença, para eu saber em que momento aquele processo está, porque até para a gente saber, no momento que o processo está, se ele é um processo que ele é pré-processual, se ele é processual, para que você faça a sua petição de aceite e para que porque é você que diz para o juiz. Se ele te nomeia, né, se você é nomeada pelo Tribunal de Justiça, por exemplo, quanto é que você vai fazer aquela perícia? Não tem um valor X, que você precisa analisar o processo, para que você entenda o processo, para que você faça. Porque se você não entender do processo, você vai acabar não fazendo. Então, eu fiz um curso para ser perita e auxiliar, porque tem as duas partes, você precisa ter, né? Que você pode estar como um auxiliar e você pode estar como perito. E também fiz pós-graduações e agora eu estou fazendo mais curso de aperfeiçoamento, porque com várias técnicas, porque tem várias técnicas, né? E, como eu disse, o Ciansai te mostra muita coisa. A gente peca muito nos processos brasileiros porque a gente talvez não é limitado em algumas técnicas. Então, eu já comecei a investir em outras técnicas aí fora do Brasil. Inclusive, a perícia me levou a estudar outra língua, né? Porque os melhores livros da grafotécnica está na língua espanhola. Então, eu precisei aprender um pouquinho para poder estar melhor do que nunca, né? É isso mesmo. E Jéssica, e qual a sua importância hoje na área das pessoas, profissionalmente falando, né? Para você ali, que você acha a sua importância hoje no seu profissional, na vida dos teus clientes, né, e das pessoas que precisam ali do teu trabalho? Quando eu falo de palestras e de conferência, eu penso que você está ali para alavancar pessoas. Eu costumo dizer que palavras, elas viram chaves ou elas trancam portas, né? Então, você precisa entender o lugar que você está, o que você vai falar, como você vai falar, que você precisa estudar aquele povo, Por exemplo, agora eu vou fazer algumas conferências em alguns municípios. Eu sei que nós somos todos maranhenses, mas nós somos um estado gigantesco. E nesse estado gigantesco, nós temos vários tipos de povos. Então, eu primeiro estudo aquele povo para que eu possa fazer até o vídeo de chamada, para que eu esteja Então, eu preciso estudar pessoas, eu preciso entender de pessoas. E gestão de pessoas é algo que eu estudo muito, porque eu já fui secretária judicial e hoje eu estou secretária de uma pasta no município. E gerir pessoas é muito importante. E quando eu falo de grafotécnico, eu vou primeiro no que eu iniciei. Eu iniciei a questão da grafotécnica por conta de processos contra mulheres, que a violência contra a mulher patrimonial, que muitos homens forçam aquelas mulheres a fazer assinaturas ou falsificavam suas assinaturas, ou netos com seus avós, seus tios mais velhos. E isso daí demonstra muito um banco que muitas vezes age de má fé, né? E no interior, por exemplo, minha avó sempre diz assim: pedra não brinca com garrafa. Mas a grafotécnica mostra que sim, que eu posso dizer sim que aquele banco pode ser poderoso, mas que ele falsificou aquela assinatura. Assim também, como muitas pessoas agem de má fé com aquele banco também. Então, é para você entender e tirar, né? Esse é justiça, é você fazer justiça de uma forma técnica. E isso, para mim, é muito importante, porque nas duas esferas, tanto na conferência, na palestra, quanto na grafotécnica, a justiça, seja ela social, ou seja ela a justiça juridisquês mesmo, você faz. E, Jéssica, você teve ali dificuldade para entrar na sua área profissional ou não? Olha, dificuldades sempre vai haver. Só que eu sou uma pessoa muito assim. Eu pego um limão, eu preciso fazer uma limonada. E eu sempre brinco que essa limonada tem que ser limonada francesa, que é a mais chique. Né? Eu não me permito fazer nada medíocre
de forma medíocre. Por exemplo, eu sou professora, eu dou aula em muitas faculdades. Sim. E para honra e glória do Senhor, eu sempre sou destaque onde eu estou. Não é que eu seja melhor do que ninguém, mas é porque eu me dedico para fazer aquilo. Por exemplo, se me convidarem para ministrar uma aula de direito financeiro, eu jamais vou. Sabe por quê? Porque eu sei que eu vou ter dificuldades, eu vou dificultar a vida daquela pessoa e eu vou sujar aquele nome que eu já fiz. Sim. Agora, se você me chamar para dar uma aula de direito penal, eu vou muito bem. Assim como se você pedir para eu ministrar uma aula de pedagogia, eu vou em qualquer, em qualquer parte da pedagogia, seja na história da educação, na psicopedagogia. Agora, se tu me mandares ministrar uma aula de Libras, eu vou te dizer, não, amor, não dá para mim. Eu fiz a faculdade, mas eu só estudei para passar naquela prova. Sou muito honesta. E assim, a grafotécnica, eu posso te dizer que tem pouco tempo, né, que a gente tem a CR, perícias grafotécnicas judiciais, só que eu só disse meu nome, porque para os meus colegas que foram, que são servidores públicos ainda de alguns órgãos, por exemplo, eu tenho uma perícia gigantesca para fazer em Goiânia, que eu só coloquei lá alguém perguntou se conhecia alguém, essa pessoa disse que sim. Na Justiça Federal, eu tive que abrir mão, né? Eu declinei e disse que não poderia, porque estava muito em cima e eu teria que ir para Manaus para fazer, né? Porque eu fiz inscrição tanto na Justiça Federal quanto na Justiça Comum. E eu ainda nem investi na minha autoimagem, eu ainda nem investi em um tráfego pago, e eu já cheguei a alcançar tudo isso. Mas eu entendo que tudo isso é porque lá atrás eu comecei a entender que tudo que eu fiz, eu precisava fazer com excelência, e eu precisava me mostrar. Né? Tem aquele meme que diz, eu gosto da mostradinha. Então, eu precisava me mostrar, as pessoas precisavam me conhecer. Sim, então, todos os lugares públicos que eu trabalhei, eu deixei um nome, eu ganhei prêmios. Então, eu gosto de, não é que eu seja melhor do que ninguém, mas isso é importante para que as pessoas, não, eu te conheço, eu sei quem é você, eu te vi em tal lugar. Então, network, coisas são importantes. Isso é muito importante para você estar melhorando o seu lugar, né? É isso mesmo. E você até tocou num ponto muito legal, né, porque você poderia só focar mesmo na sua profissão no privado, né, e ficar ali naquele mundinho, mas não, você decidiu se posicionar na sua autoimagem, né, para você ser conhecida e como você é reconhecida também, né, que isso é maravilhoso demais. E vamos falar aqui agora sobre a questão da palestra, né, em que momento ali você se viu palestrando? Chegou o momento que você pensou, Jéssica, agora é hora realmente de você focar também na palestra. Como eu disse, eu sempre falei demais. Sempre falei demais. E em 2014 para 2015, eu tive depressão. Eu realmente não queria falar. Fiquei presa um pouquinho dentro de casa. Foi assim que eu estava para me formar. Aconteceu um turbilhão de coisas. E eu comecei a ler muito mais do que eu já li. Eu amo ler, né? Inclusive, eu estou em falta com minha meta desse ano de livros. Eu já li só 14. Eu disse que tinha que ler 50 até o final do ano, mas dá para correr atrás desses 6 meses, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a ver que a palestra era algo... Então, sempre as pessoas me convidavam. Ei, vem aqui falar sobre isso. Ei, vem aqui. Aí eu comecei a dizer, rapaz, isso aí eu vou me organizar, eu vou investir em mim, investir na minha aparência, investir na oratória. E eu sou muito assim. Pessoas que falam bem me chamam a atenção. E nós não podemos ser hipócrita. Quando você fala bem, você consegue coisas que outros não vão conseguir. Né? A comunicação, ela te leva para lugares que tu nem imagina. Não é à toa que a gente para num domingo e fica olhando Luciano Huck. Porque a comunicação. Não é à toa que a gente para e fica olhando a Maju, que é uma mulher negra linda que muito me inspira. E o que acontece? Aí eu percebi que tinham várias coisas. Então eu tinha feito direito, eu tinha feito pedagogia, eu fiz teologia, hoje eu faço uma outra faculdade. Então eu já fiz algumas pós-graduações, então eu dominava certos assuntos e as pessoas paravam para me olhar. E aí eu disse, ei, peraí, eu vou investir nisso. Então, foi algo que foi acontecendo, foi um dom que Deus me deu, e a Bíblia diz, né, que ele te dá dons, tu pode enterrar ou tu pode moldar. Então, eu preferi moldar eu tô moldando, na verdade, ainda tô moldando, eu vou ficar muito boa ainda, ainda quando eu voltar aqui, eu tô mais famosa ainda. Amém. Vai ficar gravado, viu?
E isso é legal, sabe? Porque além de você realmente se colocar à frente disso, como você falou, você poderia enterrar o seu dom ou simplesmente moldar, né, e fazer acontecer. E além disso, você consegue, através do seu dom de oratória, de voz, né, de posicionamento, também, quando a gente fala em palestrar, não é só chegar e falar, mas sim também tocar, né, nas pessoas através da nossa fala. E que isso é importante, né? A gente sabe o quanto a oratória, como você falou, quando uma pessoa sabe se posicionar, né? E às vezes, eu sempre costumo falar que às vezes as pessoas falam assim, quem tem cabelo grande chama mais atenção. Perdão, eu discordo totalmente. Eu acho que quando a gente tem uma oratória boa, você pode estar até mal vestida, na verdade, mas se você realmente saber dominar ali o assunto, pronto, você já ganha ali a atenção, né? Até mesmo das outras pessoas que não davam nada por você. E Jéssica, agora eu queria te perguntar sobre se você na tua caminhada, né, do teu começo até aqui, se você já ouviu palavras que te desmotivaram, né, ou críticas devido a essa tua logística, né, de profissão, porque em meio a tudo, você é uma mulher, né, gigante e guerreira, né, e que faz muita coisa, né? Então, assim, eu creio que as pessoas devem te olhar e dizer como ela consegue fazer tudo isso, né? Mas, assim, no decorrer da tua caminhada, você já ouviu palavras, assim, que chegaram a te machucar realmente ou não? Milhares. Inclusive, eu já ouvi de uma pessoa que é uma professora. Eu sou professora, né? Sim. Então, eu costumo dizer que nós temos o poder de alavancar e matar. Uma pessoa pegou, né? Eu tinha terminado de fazer uma formação. E aí ela perguntou, vocês gostaram da formação de Jéssica? Amamos e tal. Ela disse, ela tem um problema mesmo de estudar. Um problema de estudar. Sim. Então, eu levei aquilo na esportiva, mas como é que eu, uma professora, vou dizer que a outra professora tem um problema em estudar. E também, isso é só besteira, isso é modinha, tu é preta, tu nasceu no mato, no interior, quem que vai te olhar? Tu vai fazer palestra de graça. Ei, primeiro você tem que se lançar. Tu vai de graça. Eu vou de graça hoje, eu vou de graça amanhã, eu vou de graça depois, mas depois você vai ver, porque você precisa plantar. Porque tu não investiu tanto na tua área do direito. Quem te disse que não? Quem te disse que não? Se eu sou uma professora, graças a Deus, muito bem. Os lugares que eu ministrei aula, seja em São Luís, porque eu dei aula num curso aqui em São Luís de formação para concursos, então tinha no Brasil todo, que é online. Então isso não quer dizer, por que você não é advogado, por que você não é juiz? Tudo isso pode ser um tempo do Senhor, né? Por que tu não investiu em outra coisa? Por que tu quer viver falando? Um profissional do direito também pode ser um grande palestrante. E um palestrante hoje, se ele for muito bem, ele ganha muito mais do que eles em uma palestra, né? Você em uma hora, um exemplo, a Cíntia Chagas, eu fui num evento dela, né? Não fiquei até o final, ela é considerada aí a bambambam, mas eu preferi o da Giovanna Antonelli, né? Olha, que ela falou sobre empreendedorismo, uma mulher empreendedora, e que ela sempre se lançou, que muitas vezes ela pagava para estar ali. Ela começou como todas nós. A Giovanna Antonelli foi chamada de feia. A Giovanna Antonelli. Então, assim, como é que você não vai chegar a lugar nenhum? Por que tu não fica sentada? Por que tu não fica fazendo? Tu gosta de te mostrar no interior, então, né? Essa pequena aí só fica postando coisa no Facebook, bestando. E eu fico lembrando, eu lembro muito da Tainara Ogê, né? Que ela disse que as pessoas ficavam, né, falando. Até a mãe dela hoje, aí tá todo mundo na vibe dela. Sendo que eu não tô querendo ser uma influência, eu não sei se Deus tem isso pra mim. Porque eu já influencio pessoas, nós influenciamos pessoas. Pode ser uma, pode ser milhares, mas eu acredito que a nossa missão na Terra é cuidar e servir pessoas. E influenciar elas é servir. Então, milhares que... Só que eu filtro. Antes eu sofria muito, por isso a depressão. Hoje não. Sim. Hoje eu tenho minha identidade muito, muito bem colocada. Eu entendo que eu sou filha do Senhor Jesus, eu sou filha do Senhor de Deus. Eu tenho um Jesus gigante e que ele diz que eu sou mais que vencedora. Não é que todos os dias eu estou bem, mas ele diz que nós teríamos aflições e que nesse mundo teríamos e que nós venceríamos. Então, todos os dias eu olho para mim e digo, você é maravilhosa, você nasceu para vencer, você nasceu para brilhar. Inclusive, nas minhas palestras, eu palestro para mulheres, então o meu lema é, levanta e brilha.
né? Eu amo a história da Esther, então é isso. Então eu deixei, eu jogo pro lixo e não ligo mais, mas que eu já ouvi já. E esse foi só um exemplo que eu achei assim impactante. Sim, com certeza. E que bom, né, que você ali soube filtrar, porque existem críticas que ali construtivas ali, né, que você, pega um ponto de interrogação ali, né, será que realmente eu posso melhorar aqui um pouquinho, realmente? Sim. Mas tem umas mesmo que, de fato, vem pra te derrubar mesmo, pra te nem te levantar mais. Mas que bom que você não filtrou. E, Jéssica, antes da gente terminar agora, eu queria muito que você desse um conselho, né, pras mulheres que vão estar assistindo a gente, já que o nosso podcast é voltado às mulheres, você também, né, domina a área com as mulheres também, sobre sonhos, sobre começo de sonhos, porque a gente sabe que muitas delas têm sonhos, né, acho que todo mundo sonha, mas para realizar a gente tem um certo medo, né, então você é mais que pode falar, né, desse sentido, porque você saiu do interior, você fez acontecer, você fez a sua história, sem pisar em ninguém, e chegou onde você chegou e vai chegar ainda mais, com certeza. Amém. Então eu queria muito que você desse um conselho para as mulheres que querem começar na área, seja em qual for, mas tem medo, né? Mesmo com um sonho bem gritando aqui dentro, mas ainda assim tem medo de começar. O que você falaria para elas? Eu costumo dizer que o mesmo trabalho que tem de sonhar pequeno é o de sonhar grande. Eu sonho muito grande, né? Eu tenho 36 anos, mas eu sonho muita coisa ainda. E o que eu posso dizer é que não é o lugar em que você nasceu que vai dizer o que você vai ser. Não são as circunstâncias que você passa durante a sua vida que vai dizer o que você vai ser. Você, mulher, precisa decidir onde você quer chegar, o que você quer fazer, né? Muitas vezes a gente está tão atarantada, a gente tem tantas coisas para fazer. Sim. E Deus, ele é tão lindo que ele colocou nós mulheres para florescer. Somos nós que temos o poder de florescer vidas. Nós que geramos, não são os homens. Então, nós que geramos vida. Então, muitas vezes a gente tem um sonho lá dentro. Eu quero ser uma grande professora. Mas professor não ganha nada, é só besteira. Realize seu sonho. O dinheiro, ele só é consequência. E quando você faz com amor, as pessoas olham. E daqui a pouco sua agenda vai estar lotada. E você não vai saber, hoje eu não quero, hoje eu não posso. Me perdoe. Converse com fulano, daqui a pouco você vai ter uma secretária, um secretário para... Não, a professora, a palestrante. Você tem que investir. A gente precisa saber de muitas coisas, mas a gente precisa se autoconhecer. A gente precisa saber o que a gente faz de bom. Por exemplo, todo mundo sempre diz que eu falo muito bem e escrevo muito bem. Então, o que eu faço? O que eu fiz? Eu comecei a investir nisso. Comecei a investir e invisto até hoje. Tem gente que diz assim, fulano de tal tem uma casa, não sei como. Eu preferi investir em viajar, para eu conhecer pessoas, em conhecer mundos e saber outras coisas. Eu prefiro investir nas minhas... para que tu estuda tanto? Eu prefiro investir no meu autoconhecimento para que eu deixe legado para meu filho dizer assim, minha mãe foi uma mulher assim, uma mulher topada, né? Eu tenho um filho. Então, eu quero que meu pai é uma pessoa muito, ele é muito emotivo. Então, a gente mora no interior do Maranhão. Então, eu sou cristã, então eu tenho muito aquilo que Deus, ele te entrega promessas. E ninguém, nenhum homem, grande homem, nenhuma grande mulher, se tu for olhar a Bíblia, ele nunca foi fácil. Então, eu sofri muito, porque não passou na UAB, porque isso, não passou na UAB de primeira, e não sei o quê. Só que todos os cargos que eu tive depois, eu não podia ter. Então, Deus... E aí o Senhor dizia ali pra mim, eu vou te honrar lá, eu vou te honrar na terra em que falam de ti. Então, meu pai, ele chegava no início chorando, muito triste, e aí hoje ele chega chorando de dizer assim, todo lugar que eu chego as pessoas dizem assim, tu é pai de Jéssica, ela é extraordinária, ela é muito inteligente, ela é isso, ela é aquilo. Então, às vezes, quando você entende que a palavra, ela tem um poder gigante, a própria Bíblia diz que a palavra, ela é como uma lança, aquela que tu lança, ela pode machucar como ela... Quando eu termino uma palestra, por exemplo, eu dou muita palestra em início de cursos em faculdades, que um aluno vem e diz assim, eu vim aqui, eu falei com Deus ontem e disse assim, se eu não ouvir uma palavra que me acalante, eu vou abandonar. E quando alguém vem e diz assim, eu só tô nesse curso por conta da senhora, isso para mim eu já ganhei. Eu tenho uma camisa que diz assim, se você acha que nunca fez nada de bom pelo Brasil, você deu aulas. Então, ser professor
já nasceu comigo, eu briguei muito, não queria. Mas o ser professor me treinou a ser uma excelente palestrante, porque eu tenho que dizer que eu sou, Sim. primeiro eu, para que as pessoas possam olhar, porque a gente precisa emanar essa luz. E uma excelente professora, e eu sou uma excelente perita. E tudo que eu faço com excelência. Né? Eu não vou chegar à perfeição, porque é perfeito somente Deus. Mas a gente precisa fazer aquilo, a gente precisa... Eu sou uma pessoa que eu vivo aquilo como se fosse a última coisa que eu fosse fazer na minha vida, para que meu nome fique guardado na memória e no coração das pessoas. E eu penso que sonhar é isso. Então, mulher, você precisa entender, eu fui abandonada, eu fui traída. Pensa, isso já aconteceu comigo. Mas eu nunca... Uma vez eu trouxe para minha vida, mas eu não trago mais. Então, quem perdeu não fui eu. Quem perdeu foi você. Então, sonhe para você sempre. Sonhe você realizando tudo. E empreender... Eu lembro de um professor que eu tive na faculdade que ele dizia assim, eu nunca quero ser promotor, nunca quero ser juiz, nunca quero ser nada disso. Eu quero ser advogado, porque o limite é o céu. Mas você pode empreender em qualquer área. Porque eu acho... eu conheço uma pessoa que ele dizia pra mim assim, Jéssica, tu tem que entender que empreender é emoção, já que tu é uma pessoa que tu gosta de emoção. Hoje tu pode não ter um centavo, mas amanhã tua conta pode estar cheia. É diferente de você ser, né, somente servidor público, sim, né? Eu sou muito feliz, glorifico a Deus pela minha posição que eu estou hoje, até porque eu sei que lá também eu estou tocando vidas, mas empreender para mim tem sido assim, algo magnífico e eu estou estudando muito. Né? Ontem eu estava fazendo um curso sobre pitch, para eu entender, né? A gente precisa entender. Então, estudar primeiro, sentir, a mulher precisa sentir o que ela tem de bom. Eu cozinho muito bem, eu vou investir nessa área. Eu falo muito bem, eu vou investir nisso. Eu faço uma sobrancelha que é uma beleza, eu vou investir naquilo ali. Eu faço cabelo, vou investir nisso ali. Não, eu gosto de escrever, eu vou fazer um livro. Não, eu gosto de ficar em casa bordando. Eu vou fazer aquilo, eu vou ser a melhor sempre. Mesmo que outras pessoas possam falar que não, mas você tem que levar isso para sua vida. Super concordo, Jéssica. E, Jéssica, eu queria muito te agradecer agora, tá? Pela aula que tu deu aqui, porque a gente aprendeu muito contigo nessa manhã. E eu sempre digo que vocês deixam um legado aqui muito grande aqui no nosso estúdio. Primeiro na minha vida, que eu escuto vocês, quando eu chego em casa eu vou ficar relembrando tudo que foi falado aqui, eu sempre pego as coisas boas, né, que vocês sempre trazem aqui, e eu pratico, né, coloco em prática na minha vida, que isso é importante. Então, que Deus continue te abençoando, que você possa continuar sendo bênção, né, na vida das pessoas, e portas também, que através da sua fala, né, do seu testemunho também, do seu antes e do seu depois, as pessoas possam sim também saber que elas são capazes assim como você foi, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Amém. A nós. Madames, vamos terminando um mais lindo episódio, e que manhã abençoada, né, meninas? E que Deus abençoe também todas vocês. Até o próximo episódio, beijos e tchau, tchau.